Fecha a porta aí. Fecha aqui. Ligou a aluna. Do 24. O senhor já ligou? Pai, calma, já tá entrando gente. Cala a boca. Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho. A gente está agora aguardando a entrada da Cláudia Jardim, que é a nossa convidada de hoje. Guarda na entrada de mais pessoas. Esperar só um pouquinho as pessoas entrarem. Então, gente, hoje nós vamos ter mais uma edição desse nosso projeto, Diálogos Psicomotores. Vou só esperar as pessoas entrarem. E estamos esperando as pessoas chegarem para a gente convidar e dar início mais uma edição do nosso projeto Diálogos Psicomotores. Ela já tá aí? Calma, calma. Vamos aguardando agora a Cláudia chegar. Espera a Cláudia chegar. Então, que bom que as pessoas estão chegando. Ela já chegou? Então vai se apresentando. Não chegou ainda não. Vamos aguardando. Você ia ligar pra ela? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Cláudia Jardim está chegando. Se apresenta. Se apresenta logo. Pronto, gente. Vamos aí aguardando. Olá, Cláudia. Tudo Seja bom? bem-vinda. Estamos Então, aqui. gente, boa noite a todos. E agora, com a presença da Cláudia, eu queria apresentar para vocês esse nosso projeto. Essa é mais uma edição do nosso projeto Diálogos Psicomotores. E eu sou Genivaldo, eu sou membro da comissão científica da nossa gestão atual, da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade Capítulo Ceará. Sou sócio titular da ABP Nacional. E hoje nós temos uma convidada que é Cláudia Jardim. Né? Então, gente, a Cláudia é uma pessoa que representa muito para a nossa categoria aqui no Ceará. Cláudia Jardim, quando eu digo que ela representa muito, Cláudia Jardim é uma grande referência da psicomotricidade aqui no nosso estado do Ceará. Eu digo isso porque a Cláudia Jardim foi a pessoa que foi a pessoa que pensou na fundação do capítulo, o capítulo Ceará. Então, esse capítulo que nós temos hoje é um capítulo que deve-se, e a gente tem o prazer de agradecer você aqui, Cláudia, pela sua iniciativa de ter fundado esse capítulo. Então,
A Cláudia Jardim. Quem é a Cláudia Jardim? Cláudia Jardim é psicóloga clínica, ela é mestra em psicologia, ela é professora titular da Universidade de Fortaleza, Unifor, e quero dizer para vocês que a Cláudia Jardim foi a primeira professora de psicomotricidade da Unifor. Então, ela também é coordenadora do Laboratório de Estudos de Psicomotricidade Escritos e Criações. E Cláudia Jardim tem uma obra que eu admiro muito, gosto muito, que nos interessa muito, nós que somos da psicomotricidade, que é uma autora do livro Brincar, um campo de subjetivação na infância. Esse livro ele é resultado de uma pesquisa da Cláudia, que é a pesquisa de mestrado, e é um livro editado pela editora Ana Blume, que eu indico a vocês a conhecer esse livro, vale a pena. Então, Cláudia Jardim é psicomotricista titular da ABP, e, como eu já falei, Cláudia Jardim foi presidente, fundadora do capítulo cearense da Associação Brasileira de Psicomotricidade. E a Cláudia Jardim é a nossa convidada, a nossa colega convidada de hoje, e ela vai tratar aqui de um assunto muito interessante. Ela vai falar do olhar vibrátil na intervenção psicomotora. E então, Cláudia, seja bem-vinda. E agora a fala é com você. Boa tarde, quase boa noite, né? Boa tarde, quase boa noite a todos e a todas que estão aqui agora. Então, uma grande alegria nesse encontro, nessa tarde de diálogos, né? No capítulo cearense. Eu tenho uma grande transferência pelo capítulo cearense, é um capítulo que me toca muito, né? Você lembrou aí lá de 35 anos atrás, e quando eu trouxe do Rio Grande do Sul uma cimentinha, né, assim, vinda da Margarida, que era a presidente do capítulo nacional na ocasião, e ela com a proposta de eu fundar um capítulo aqui na década de 80, no final da década de 80, né? Olha eu aí. costumo falar que a psicomotricidade, ela meio que iniciou no meu percurso, como iniciou tudo no meu percurso profissional, né? Eu começava a ser professora na universidade, no campo da docência, começava também esse percurso do capítulo cearense, e junto com isso, toda uma potência e um desejo, né, de poder proliferar aquilo que eu estava começando a estudar na ocasião, né? De lá para cá, esse estudo, né, claro que ele vai se aprimorando, sem dúvida nenhuma, e quando eu olho hoje o capítulo cearense, né, assim, com essa potência e com esse brilho todo, dá uma coisa gostosa, sabe? Porque, claro que tem a ver com a origem, né? E que ela não é nossa, a gente larga, né? A gente solta para que ela possa voar, né? Que nem um corpo quando vai se tornando o pensamento, né? E aí é bem legal porque tem uma intensidade de uma vibração também, que é bem visível quando a gente percebe o trabalho de vocês agora no momento de muita pesquisa, de muitos diálogos, de muitas intervenções, né? Então é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui, podendo compartilhar também um tema que também está muito próximo, muito junto, muito entrelaçado com o meu percurso. Quando você falou do livro aí, do Brincar, como campo de subjetivação, os processos de subjetivação é um assunto que me encanta muito. E eu tenho feito também desse estudo, né, uma interseção, um atravessamento da intervenção do campo da psicomotricidade, né? E foi dentro desse processo de desenrolar, né, de poder fazer desdobramentos, que esse olhar é possível ir se tornando vibrátil. É todo um processo, é toda uma construção, né? Você também sabe disso, Genivaldo, né? É um olhar que vai apurando, é um olhar que vai sendo lapidado, né? É um olhar que vai podendo nos lançar para além do visível, né? Para além do órgão, para além do organismo. É um olhar, Cláudio, que vai sendo construído, é um processo, né? De construção deste olhar. Exatamente, né? E isso tem me encantado muito, até porque depois de um tempo, né, que você vai aprimorando e não para de fazer isso nunca, você vai vendo os efeitos da intervenção, né?
e os efeitos de uma intervenção, que ele pode ser na clínica, que ele pode ser na docência, que ele pode ser no hospital, que ele pode ser num setting ao céu aberto, né? Que ele pode ser aonde for, porque ele está em nós, né? É um aprofundamento que vai se dando e que vai nos possibilitando um distanciamento desse olhar retina, como fala tão bem Sueli Rolnick, né? Ela vai fazer uma diferença muito interessante entre o olhar vibrátil e o olhar retina, né? O olhar retina é esse olhar que está mais preso à razão, à lógica, né? A um pensamento mais centrado no resultado, onde a gente fica meio que preso, sem ter muito como voar, né? E o olhar vibrátil, ele vai nos lançando numa outra dimensão, como eu falei há pouco, né? No cenário onde é possível ser tocado, ser afetado e afetar quem nos afeta. É um encontro, né? E um encontro de acaso, né? E um encontro de profundidade. E eu diria hoje, com um pouco mais de propriedade, que esse processo ele faz parte de uma pesquisa, porque, acima de tudo, somos pesquisadores, somos investigadores, né? E como investigadores, nós vamos nos lançando com a nossa curiosidade, né? Com fascínio, com encanto de querer cada vez mais. E é nesse cada vez mais que esse mergulho quase sem escafandro, eu diria que é um mergulho sem escafandro, sem proteção, né? É você mergulhar, né? Buscando um conhecimento que não está pronto, né? Porque é um conhecimento do processo de subjetivação, e é importante lembrar aqui também que nós temos um saber afetivo, um saber real, que é produzido por nós ao longo do nosso processo de formação teórica. Mas penso que esse saber, se ele não é tocado, se ele não é latizado, ele fica assim, opaco, ele fica opaco, né? Então, a teoria, ela faz parte da nossa formação, nós temos que ter o domínio do que é o campo psicomotor, do que é um tônus, do que é uma avaliação psicomotora, de como é que são as intervenções realizadas, de qual é a posição do profissional frente à família, frente ao paciente, tudo isso é fundamental, eu diria que é primordial, né? Mas nada disso vai alcançar uma projeção mais intensa e maior, se não passar por um olhar mais apurado, né? Por um olhar mais lapidado. A gente vai lapidando esse olhar, né? E essa possibilidade de olhar para além, que nós vamos poder falar dos encontros, dos acontecimentos. Isso. Né? E, logicamente, que um processo desse, ele também faz com que nós tenhamos que mudar a nossa forma de lidar com o tempo. A temporalidade passa a ser outra, né? Sem aqui estar falando que o tempo linear, ele tem o seu lugar. O tempo de referência, o tempo linear é um tempo de referência. Nós estamos aqui no tempo linear, tentando produzir sentido e intensidade no nosso diálogo, mas nós temos uma hora que essa intensidade, esse acontecimento vai acabar, né? Então, a gente tem uma referência que é fundamental para o nosso trabalho. Mas dentro desse tempo linear, desse acontecimento, encontro aqui agora, nós temos outros tempos, né? E são desses outros tempos que nós também nos ocupamos como quando falamos do olhar vibrátil, né? Principalmente no momento, e talvez esse momento ou essa forma de pensar, e claro que se modifica a cada acontecimento, estamos vivendo um grande acontecimento, né, com a pandemia. É claro que isso vai se modificar também, sem dúvida nenhuma, mas é muito interessante pensar que ao olhar, né, ao visualizar alguma coisa, a gente está no tempo, exatamente no tempo de ver. E aquilo que a gente olha, que nos toca, ele pode simplesmente parar aí, cristalizar, se fixar e não encontrar fluidez de deslizamento. E a gente está falando de novo do olhar retina. Quando a gente se propõe a um olhar mais profundo, a um olhar mais lapidado, a gente passa por um segundo tempo, né? Que é um tempo de produção. É um tempo que a gente vai produzir, que a gente vai elaborar, que a gente vai criar, né? Mais do que qualquer outra coisa, é o tempo da criação, né? Onde somos afetados, né? Onde somos impactados, onde somos desassossegados, porque também fazemos parte, né, desse mar todo de conflitos, de linhas de fluxos, de intensidade que passa por nós também. E é nesse encontro e é nesse desassossego,
né, que eu penso que seja a grande possibilidade desse mergulho e desse olhar e cada vez mais se tornando vibrátil. Porque nesse segundo tempo, o que a gente percebe é que todo o conhecimento que a gente está captando do nosso estudo, ele começa a entrar no processo de elaboração com aquilo que nos toca para além da teoria e para além do corpo orgânico que está na nossa presença. É o espaço entre, são os vazios, né? São os distanciamentos, né? E a gente quase que faz um deslocamento da retina para poder circular outras capacidades de olhares, né? E a produção de outros corpos, né? Então, é um momento muito precioso. E esse momento, ele precisa contar com um tempo. O tempo tem um tempo. E a gente não sabe muito bem quanto tempo o tempo tem. Mas sabemos que necessitamos de um tempo para que todo esse material tenha um espaço, né? Tempo e espaço são dois conceitos muito estudados por nós em psicomotricidade e preciosos, né? E precisamos desse tempo, que esse tempo possa operar, né? E nesse processo, o que está sendo organizado a partir de ou de fluxos de intensidade, isso possa vir a criar um desenho, a criar algo que se torne um pouco mais nítido no mundo ou no tempo onde parece desfocado. Esse segundo tempo eu considero o tempo de compreender, mas não do ponto de vista da razão, de novo falo, né, de fixação, mas um tempo onde quem trabalha com o corpo, eu sei que você trabalha com a dança também, né, é o tempo do dançar. Né? É o tempo onde o corpo dança, onde ele se solta, né? Porque aí, nessa soltura, ele vai abrindo espaços para a criação, né? Então, é um tempo muito precioso e que penso que dentro do momento que nós vivemos no contemporâneo, ele tem ficado muito sem espaço. Nós temos ficado sem espaços de tempo para elaboração. Eu acho que falávamos isso um dia desse, Genivaldo, né? Eu não sei se era esse tempo é fundamental, Cláudia, porque, assim, quando a gente fala de movimento, a gente sabe que o movimento está ligado à percepção, né? O nosso movimento, ele é o reflexo da nossa percepção. E para a gente deslocar esse movimento, para a gente mudar este movimento, precisa de um tempo, precisa de um investimento para que a gente possa, quer dizer, afetar a nossa percepção, para que haja um deslocamento, uma mudança, para que mude esse gesto. Né? Então, esse gesto e esse gesto, que esse movimento, essa percepção, ela está intimamente ligada a esse investimento aí pelo tempo que você traz aí. Isso. Muito interessante isso, Cláudia. É esse tempo de apurar. É fundamental para nós psicomotricistas. Essa ideia, ela é por demais cara, né? Ela é basilar para a gente poder compreender como que o corpo simboliza. Sim, é nesse espaço. É nesse segundo tempo, né? É no segundo tempo. E o que me preocupa um pouco, né? Ou me faz parar para pensar, é que nesse segundo tempo eu preciso de tempo, né? Para poder ressignificar uma experiência, um acontecimento, né? Como que ficamos no momento que o tempo começa a se achatar? Se achatar, se achatar, se achatar. E aí ele vai esmagando tudo. E aí, de um acontecimento para outro acontecimento, não dá tempo de respirar e muito menos de elaborar o que foi vivido. E é como se a gente fosse ficando todo envelopado, né? E esses espaços que eu estou falando de brechas, de distensões, né? De circulações, de quase, eu diria assim, de um esvaziamento, né? Por que não do esvaziamento, né? Para poder haver produções, me preocupam nesse sentido. Em que tempo eu posso elaborar isso, né? Vivendo agora essa experiência do distanciamento social, fico pensando... Oi, tá ruim? Esse envelopado, você falou, assim, porque o diálogo é tão intenso, e é tudo tão interessante. Esse envelopado que você traz aí é o que se refere a um corpo envelopado, a um corpo blindado, né? A um corpo anestesiado. Não é isso? Exatamente. Porque aí ele não desdobra.
E neste lugar não Ele se não realiza resolve. nada. Isso, Isso. exatamente. É isso que eu estou convocando a gente a pensar aqui agora, né? Hum. Eu penso que você deve ter tido essa sensação, e que está nos escutando também, nessa experiência desse acontecimento pandemia que estamos vivendo agora, o tempo de deslocamento de uma atividade para outra está suspenso. Né? Eu acabei há pouco de sair de uma aula, entro aqui na live, depois daqui eu entro em outro acontecimento, mas o tempo de deslocamento espacial de um lugar para o outro lugar, que faz com que a gente possa entrar nesse tempo de elaboração também, né? De ver uma árvore, de ver alguém, de dar um abraço em alguém, de ver o engarrafamento no meio da rua, né? Enfim, de Cláudia, tudo isso, isso que né? você está falando aí, olha, é o que eu mais escuto. Olha, Aham. eu nunca ouvi tanta gente falar da dificuldade de lidar com o tempo nesse momento desse isolamento social. Como você mesmo Sim, disse, e é importante que a sim. gente possa escutar isso. Uhum, É preciso tempo para que a gente possa elaborar. uhum. É Né? preciso tempo, é Por preciso. exemplo, eu também pensei nisso hoje, porque eu estava aqui trabalhando, estava atendendo, aí eu fui, resolvi, aí eu falei, nossa, já vai começar agora a nossa live, e quer dizer, não houve aquele deslocamento de sair, descer no elevador, pegar o carro, entrar Uhum, no carro, dirigir na rua. E esse deslocamento no espaço, dentro de um determinado tempo, nos ajuda a elaborar muito. Né? É aí onde a gente vai fazendo os nossos deslocamentos e podendo mudar a nossa percepção e os nossos gestos, nossas formas de estar no mundo. uhum. Esse segundo tempo, se a gente fosse colocar assim, dentro do sentido mesmo, compreensão, né, do que a gente está colocando aqui, conversando, é o tempo, eu diria que é o tempo mais precioso, que é esse tempo É, é, né, de sentir, de afetar, de transformar, de criar, de inventar outra realidade. Na verdade, é isso também, né? De inventar inventar outra outra realidade. realidade, Então, é de muito criar. isso, exatamente. Criar no sentido de imitar uma outra realidade, né? Isso é muito importante na clínica, isso é muito importante na sala de aula, né? Isso é muito importante nas intervenções que fazemos nos corpos do Isso. sujeito, né? Porque senão a gente cai, e é muito fácil de cair nessa armadilha, de repetir uma técnica com um discurso ou uma narrativa que não é compatível com o que se faz na prática. Uhum. Né? Então, essa experiência, esse experimentar, é que vai criar pensamentos e teorias, e não o contrário. Na hora que a gente Uhum. experimenta, né? Na hora que a gente faz vibrar um acontecimento, e a gente pode daí construir pensamentos, né? É quase uma coisa interessante que a filosofia das diferenças vai falar, né? É uma forma de criar corpos no pensamento, né? Fluidez, movimento, né? E aí, esse tempo de elaboração, né, onde eu vou encontrar a teoria, onde eu vou encontrar o saber efetivo, né, onde eu vou poder cuidar do meu desassossego, no meu processo de análise pessoal, da minha formação corporal. Né? Por isso que eu coloco ele como um tempo, que seria o tempo mais dilatado possível, apesar que, cronologicamente, ele não se diz respeito a um tempo do relógio. Ele é um tempo que circula concomitante com os outros tempos, né? O tempo da ressignificação, né? Para que depois a gente possa, em um outro tempo, eu diria assim, devolver aquilo com encanto. Agora vai ter um encantamento daquilo que foi produzido. Né? É quase que a gente voltar ao brilho que antes foi perdido, né? E é o terceiro tempo de devolver o que foi organizado, o que foi processado, o que foi elaborado, o que foi criado, né? O que foi possível de ser tocado, no Uhum. sentido até, se for uma intervenção clínica, né, de perceber o deslocamento do sintoma do sujeito que ali estava. Né? E é interessante pensar isso, porque ao mesmo tempo que a gente fala do outro, nós também falamos de si. Né? Esse processo é muito interessante, na clínica ou na docência, onde estivermos, né? É algo que vai, mas é algo que está em nós. Né? Isso. E daí o E cuidado isso de tem a si. Né? ver.
isso tem a ver com tudo essa elaboração. E essa elaboração, quer dizer, quando eu falo do outro, eu falo a partir do que eu sei de mim mesmo, né? Uhum. E isso é muito interessante, né? Quer dizer, por exemplo, dentro da nossa formação de psicomotricista, um pilar muito caro é essa formação pessoal do psicomotricista, Sim. onde ele coloca Uhum. o seu corpo no jogo, né? Onde ele se lança com o corpo à prova para que ele possa se compreender, é, é, para que ele possa dar um sentido de si mesmo, né? Para que ele Uhum. possa tomar consciência de si. Só nesse lançar-se corporalmente, né? Se atirar, né? Neste Uhum. vazio, para se encontrar aí neste vazio, que você vai se dando conta de si, e quando você se dá conta de si, você vai se apropriando de muito, muito de você, e o parâmetro que eu tenho do outro é a partir do que eu tenho de mim mesmo. Exatamente. E E tudo pode isso é até elaborado parecer. Ah, E tudo é diz. elaborado neste percurso do tempo e espaço. Perfeito. E pode até parecer, né, Genivaldo, que é uma coisa meio inconsequente, mas eu diria que aí a gente tem que procurar um território, né, que dê uma sustentação para essa experiência, né? E não posso deixar de falar da ética, né? Assim, fundamental, Hum. né? A prudência com que a gente vai fazer. Quando eu falo assim, vou me lançar. Ah, vou me lançar de qualquer jeito, né? Aí um filósofo fala, não, você vai se lançar como um trapezista. Você vai mergulhar como um mergulhador sem um escafandro. Peraí, mas peraí, eu vou me espatifar no meio de tudo isso? Mas aí vem a ética, aí vem o saber efetivo, né? Aí vem todo um processo de sustentação e manejo que a própria formação vai nos dando, para que a gente Isso. possa ir tendo, né? Um manejo de responsabilidade com o outro, né? Um manejo de cuidado de si, né? Um manejo ético, porque eu não estou fazendo de qualquer jeito, eu não estou usando qualquer método, eu não estou misturando de qualquer forma, né? Porque pode parecer, Uhum. Ah, o nosso medo é tão grande da vida que a gente parece que tem que estar se segurando o tempo inteiro no modelo pré-estabelecido, né? E fazer isso, o contrário não isso, Cláudia. significa ir para o extremo. Então, a gente nem está falando de largar o olhar da retina, que faz a gente poder capturar o mundo, e nem está falando da gente ir para outro extremo. É esse ponto de possibilidades, né? De uma articulação que vai nos favorecer mergulhar com sustentação, porque temos um processo inicial, temos iniciações, né? Comecei a fala aqui falando das nossas iniciações, né? É um caminho, é um processo, né? E penso que o saber afetivo é que vai dar essa tônica para nós. Quanto mais a gente pode se autorizar a se perder no labirinto do nosso paciente, a se perder no labirinto do nosso campo de atuação, com esse referencial de construção, mais a gente se encontra. Eu não sei como é que vocês entendem quando eu falo se perder, né? Circular, estar junto, ir lá, né? Se deixar levar, mas sabendo que nós temos para onde retornar. Esse é Isso. fundamental, né? Uhum. E falando É. disso, além da Porque, assim, quando ética, você tem consciência de onde você está partindo e para onde você vai e para onde você retorna, e aí quer dizer, nessa partida você se lança, mas você sabe para onde voltar. Você já conhece, não o percurso que você está fazendo agora, mas você já se dá conta do que é um percurso, do que é a realização de um percurso. sim, sim. E claro que ninguém volta igual, né? Também tem isso. A gente sabe para onde vai Então, voltar, mas a gente não volta igual. eu sempre penso assim, você se desloca, você não sabe para onde vai, e você vai uma pessoa e volta um outro. Investida, nada. Uhum. E aí eu lembro também da transdisciplinaridade, né? Além da ética, além da estética, além do manejo, além do rigor, além da Hum, prudência, há que se ter um trabalho transdisciplinar, né?
um trabalho que nos possibilite ir para além do nosso campo específico e que a gente possa voltar para esse campo específico, tentando expandi-lo o máximo possível. Porque nenhuma ciência consegue, por si, essa elasticidade, elas vão se romper. Então, a gente não precisa romper a teoria da psicomotricidade, o estudo da psicomotricidade, achando que ela vai dar conta de tudo. E é no trabalho transdisciplinar que a gente faz esse ir, se enamorar, saborear e retornar para a nossa especificidade, podendo expandi-la, sem perder o tom e sem perder o eixo. Né? Porque a gente tem um corpo, e é nesse corpo que esse eixo vai se fazendo. Né? Então, o trabalho transdisciplinar faz e nos autoriza a estudar o que a gente quiser. Né? Porque, sendo o conhecimento nômade, a gente pode estudar filosofia, a gente pode estudar psicanálise, a gente pode estudar neurociência, né? E o que vai nos dar norte é o retorno para o nosso específico, para o nosso campo específico. Eu acho isso um barato. Cláudia, por exemplo, assim, eu sei de onde eu estou, eu reconheço o meu lugar. E de onde eu estou, eu sou capaz de dialogar com tanta coisa e não me perder. Porque eu sei, eu tenho consciência do meu lugar que eu estou. E isso é importantíssimo. Né? E a gente hoje vê, né, Cláudia, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma gama de abordagens em psicomotricidade, dialogando com a teoria da complexidade, dialogando com a filosofia, dialogando com as bases ainda anteriores da origem da psicomotricidade, essas bases médicas, neurológicas, mas também temos nós temos hoje uma diversidade, dialogando com as teorias assim, das mais diversas possíveis da psicanálise, tudo, é uma riqueza, isso é uma riqueza. É como se você estivesse ampliando, colecionando lentes para ver melhor. Quer dizer, a cada mergulho desse novo, né, que quando você coloca da interdisciplinaridade, a cada lugarzinho novo que eu vou, é uma lente que eu adquiro. E quanto mais lentes eu tiver, melhor eu vejo o mundo. Oi, Cláudia. Falhou? Ouviu agora? Falhou, mas voltou. Está tudo certo. A ideia da transdisciplinaridade me faz lembrar muito o Joel Birman, né? Ele vai falar bem isso, né? Desse de você ir além, né? E voltar para o seu específico, né? Que às vezes a gente vai e fica por lá, né? Às vezes a gente vai e não sabe voltar, fica perdido, né? Cláudia, então a ideia não é isso mesmo, você fechou o que eu ia perguntar. Quando você vai e fica por lá, é um caminho sem retorno e é uma coisa meio perdida. Eu acho que o que edifica, o que vai construindo, é ir voltar a trazer algo que constitua o meu olhar, que constitua a minha posição. Porque, assim, cada um de nós, enquanto profissional, nós temos um lugar, né? Um lugar um lugar de fala, um lugar que eu estou. E eu vou construindo esse lugar, e é deste lugar que eu olho para o mundo, que eu dialogo. E se eu sair deste lugar e não voltar para ele, eu perdi todas as conexões. Aí a gente bota para o primeiro ponto que a gente falava, né? Hoje de manhã eu tive a oportunidade de conversar com a Josiane, nossa colega, e eu estava dizendo isso para ela: olha, Josiane, para mim o meu foco é o corpo, e na minha formação pessoal, por exemplo, eu me permito a viver as experiências de todas as abordagens que nós temos. E cada um eu vejo que é mais rica. Nossa, é de uma riqueza imensa. E tudo isso só vai me fazendo me fortalecer neste lugar, que é o meu lugar, que é o nosso lugar dessa nossa construção. Cláudia, eu acho que eu estou falando demais, então, por favor, quero muito lhe contar, tem muita coisa para dizer. Troca interessante, né? Porque temos que dar sentido a um saber efetivo, né?
quando a gente está falando desse saber real, né? Que nos remete ao campo da psicomotricidade, né? Uhum. Sei que tem alguns Saber real. psicomotricistas, alguns psicomotricistas nos escutando aqui, né? É bacana essa troca por isso também, né? Esse saber afetivo que nós vamos buscar num curso de graduação, que nós vamos buscar numa formação, né? Que a gente possa pensar no sentido de construir a teoria, de entender do que é que está se falando, né? Então, é um saber fundamental, eu já disse isso aqui agora, primordial, para que a gente possa seguir aprimorando, pesquisando, investigando, né? Estamos falando de pesquisa, né? Isso quando a gente fala assim, eu vou e volto, porque eu também estou indo buscar alguma coisa que me toca. Né? Isso é muito delicado, tá? Porque se eu trago qualquer coisa de qualquer lugar, eu perco o sentido da minha construção. Eu não vou colocar qualquer cimento em qualquer lugar. Alguma coisa que me toca, e que me toca porque me afeta e me faz sentido. Exatamente. E que tem a ver com o meu específico do que eu estudo. Você falava há pouco das várias formações em psicomotricidade, né? Nós temos várias metodologias, né? Que tem como eixo principal o corpo e o movimento. Isso é um fato. Né? Esse é isso. Fato. Né? E isso é importante que seja dito, né? Esse é o ponto basilar. Né? Dentro desse eixo, nós temos várias possibilidades, né? E se a gente consegue seguir entendendo que rumo, que fluxo a gente está fazendo e escolhendo, isso vai ficando mais nítido, tanto para nós que atuamos, para quem está chegando também, né? Então, é bacana quando a gente apresenta, olha, tem esse tipo de, né? Tem essa possibilidade, e que nenhuma dessas possibilidades impede essa formação desse mergulho, desse olhar vibrato que estamos falando aqui, né? Mesmo num trabalho mais reeducativo que a gente possa estar pensando, se ali há sujeito a possibilidade de vibração, né? A possibilidade de intensificar, né? Porque não vamos ser inocentes, não vamos ser bobos de achar que toda essa construção do que já passou já não faz mais sentido. Toda construção faz sentido, desde a primeira, que foi uma coisa mais metódica, né? Que foi uma coisa mais fixada, né? Que tem a ver com esse olhar mais linear que a gente fala aqui agora. Só que ele não é mais linear sozinho. No fluxo da existência, nada mais é isolado. Né? Então, se a gente pegar uma abordagem bem, eu diria assim, bem reeducativa, ela já está atravessada por um outro olhar. Né? Exatamente, porque a possibilidade transdisciplinar, ela se dilatou, né? Ela deu vida a esses fluxos. Eu não sei se eu estou sendo clara no que eu estou colocando aqui agora, eu não estou falando de uma possibilidade, você traz a questão das formações, né? Que não é bem nosso tema central, mas a gente não pode falar de intervenção, né? De um campo de intervenção sem estar falando de uma formação anterior. Né? Dificilmente nós vamos fazer intervenções sem ter uma formação, né? Fazer bem feito, porque fazer a gente sabe que pode, né? Agora fazer com ética, né? Fazer com cuidado, fazer com prudência, né? Por isso que eu estou realçando as palavras rigor, prudência, sem com isso perder a alegria, a graça, a criação, né? O que é que vai vir dessa leveza, né? Que também é peso, né? Porque sem esse peso do corpo, a gente também não chega a leveza nenhuma. Então, são conceitos que vão se encontrando e que vão podendo ser transformados em corpos de compreensão. Né? E aí, quando a gente toca quando a gente toca no paciente, a gente não toca só com o toque. A gente toca com a fala, a gente toca, né? A gente toca com o olhar. O tanto de coisa que vai se estendendo nessa possibilidade do manejo, que passa, de novo, pela experiência, né? Pela experiência do acontecimento. Do acontecimento, né? De olhar para o acontecimento como um momento de intensidade de produções de potência, né? De potência, porque a gente está falando de sujeitos. Mesmo quando a gente recebe um paciente, uma criança, um idoso, um adulto que esteja muito comprometido e que esse corpo se representa como um peso,
no cenário do qual estamos trabalhando, nós estamos falando de potência, né? E se a gente não intervém de uma forma onde dê um espaço para que isso possa se fluir, se reorganizar, a gente vai estar de novo fazendo um trabalho de uma atuação muito repetitiva com a narrativa diferente. E aí a coisa não é ética, né? E é por isso que eu estou fazendo aqui um pouco de jus às palavras, né? Ética, prudência, cuidado, rigor, estudo, pesquisa, investigação. Nós somos investigadores. E esse trabalho é um trabalho de uma vida, né? É um trabalho de uma vida. E que esse olhar, ele é um olhar construído. Uhum. Né? Cláudia, hoje, durante o dia, eu divulgando esse momento desse diálogo e com esse título, o Olhar Vibrátil, né? Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando assim, mas o que é mesmo esse olhar vibrátil, né? E eu falei assim para as pessoas, gente, vamos lá hoje, veja essa live para você ver, para a gente, a partir daí, começar a pensar no o que de fato é mesmo esse olhar vibrátil, né? E aí, assim, Cláudia, assim, para mim está muito, assim, está me afetando de um modo assim que está me dando uma alegria estar podendo discutir isso aqui, ouvir de você tudo isso, né? E aí quando você fala assim do olhar e do outro olhar, né? Em algum momento você falou o outro olhar, Olhar a né? retina, né? Eu estou pegando Então, emprestado. só para ficar bem claro aqui desse Sim. nosso diálogo, você está falando desse, digamos que tem um olhar, que é o olhar retina, e o olhar vibrátil, né? Sim. Que eu imagino que aqui dentro das minhas conexões poderíamos chamar esse olhar retina de um olhar mais objetivo e esse outro olhar, que é o olhar vibrátil, um olhar mais subjetivo. Isso. Não Um olhar subjetivo, subjetivo no sentido de que o olhar retina, quando ele olha, ele vê aquilo que está lá posto, né? E assim, trazendo isso, quando eu olho para o sujeito, eu vejo a pessoa, eu vejo como ela se comporta, eu vejo como ela está, mas na medida que eu o toco, e aí essa sensação do toque vai me fazer ver uma outra coisa, vai me fazer. Porque esta sensação, que esse acontecimento dessa experiência, do que me afeta e do que eu estou afetando ali também, é o que vai construindo este outro olhar. Isso, é o que vai construindo outras possibilidades de criação. Outras possibilidades de criação. Exatamente, né? Porque assim. Porque esta é a senha, é o portal para a construção de. É uma senha, vamos dizer assim, uma senha difícil de encontrar, né? Porque ela é muito de cada um, né? Mas não é isso. É uma senha difícil de encontrar, porque assim, para você encontrar, você precisa estar com o corpo muito aberto para sensações, né? É preciso que, porque isso tudo se realiza através das sensações, dos afetos, dos blocos de sensações. Sim. Parte daí para, né, um fluxo além, né? Mas parte daí. A retina, ele é fundamental. A gente pode falar de uma forma mais simples também tudo isso, né? Você usou um exemplo interessante. Na hora que eu bato o olho e eu escuto o que alguém me fala, vou pegar aqui um exemplo de um diagnóstico, tá? De uma avaliação psicomotora, por exemplo, né? Então, eu estou lá escutando o que os pais me falam da criança. Eu estou lá olhando e eu posso ficar congelada nesse olhar retina, tentando imediatamente encontrar uma forma de um diagnóstico, de um procedimento, pá, congelou. Ou eu posso me abrir a partir do meu saber construído, para naquele momento eu me lançar e escutar. E me deixar embriagar pelo que eu estou escutando.
e abrir brechas no que eu estou escutando. Me deixar impressionar pelo que a criança faz com um salto, com o tamanho do filho. Está mais claro? E aí, nesse momento, eu estou construindo, eu estou produzindo um sentido com possibilidades de uma outra realidade que até então estava impossível de ser visualizado por essa família. Por exemplo. Para mim, você conceituou o olhar vibrátil. Pronto. Tá? Então tem a ver com isso, né? É o que toca a retina, mas que tem um aprofundamento. Ele não para na retina, mas ele precisa ser capturado. Né? Aliás, ele precisa ser captado, porque se ele for capturado, ele fica preso. Ele tem que ser captado, tá bom? E não capturado. Ele vai ser captado e ele vai passar por esses fluxos de possibilidades. Enquanto isso, a gente vai construindo outros sentidos, né? Isso dá uma repercussão muito interessante no próprio encontro, no próprio acontecimento, encontro com esses pais, né? Porque no espelho, quando eles nos olham, eles já estão quase esperando o que eles já escutaram do senso comum. E ali, a gente está abrindo espaço para produzir. O que se passa, né? O que te afeta? O que teu filho te afeta? É teu filho? É do teu filho ou é teu esse afeto, né? O que a gente pode juntos aqui pensar sobre isso? A gente abre um espaço para pensar a partir de experiências. Por isso que a gente falava, né? De pensamentos com corpos, pensamentos com fluidez, sem negligenciar, sem minimizar a dor. É a partir dessa dor que alguém nos busca que a gente vai poder fazer esse trabalho. Porque também estamos cuidando das nossas dores, dos nossos desassossegos. Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que você deu uma catucada e a coisa foi. Né, Genivaldo? Cláudia, muito interessante tudo, assim, essa possibilidade de você ir construindo esse olhar para ver para além do que é objetivo, né? Se permitir adentrar eu poderia dizer noutra dimensão, né, Cláudia? Mas é outra dimensão, mas é uma dimensão bem aqui desse mundo. Claro. Eu acho que talvez, não noutra dimensão, mas é um outro percurso, um outro caminho. É um outro caminho. É uma dilatação, sabe? Eu vejo muito uma expansão, algo que expande. Quando a gente fala de um deslocamento, né? Se eu me desloco para cá, eu vejo isso que está atrás de mim de uma forma. Se eu me desloco para cá, então essa mudança de posição, né? Que vai me dando possibilidades. E aí eu vou contar com o tempo. Por isso que a gente falava do tempo no início. Porque se eu entro no tempo da urgência, né, que é bem típico do nosso contemporâneo, tudo é para ontem, se eu entro no tempo da urgência, eu não consigo parar, escutar, me deixar afetar, conversar, dialogar, trocar, né? E eu fico ali totalmente presa a uma resposta imediata. E é nessa resposta imediata que eu sou, aí sim, eu sou capturada pelo congelamento, né? Aí eu fico congelada, né? Eu congelei, pá. Só quero logo dar resposta, eu quero logo fazer minha intervenção, e aí eu perdi o encanto, né? De processar nesse campo que a gente está falando aqui, de abrir brechas, né? De ter distanciamento, de ter esvaziamento. Eu costumo muito falar, quando eu estou na sala de aula com os meus alunos, principalmente os alunos que estão terminando já a psicologia, né? No final, já na clínica, uma coisa que eu aprendi muito nas minhas supervisões, né? A teoria, ela é fundamental. Mas na hora que você está entrando no campo da intervenção, ela tem que ficar na sala de espera. E aí, quando você vai embora, você leva a teoria junto com você de novo. Mas na hora que você está no campo da intervenção, no campo da investigação, isso serve para qualquer pesquisa. Né? Se eu estou ali muito com a teoria, ela me impregna tanto que ela se torna um peso. Né? Daí que a gente falava do afetivo, né? Do saber afetivo, do saber real. E aí a gente entra no processo de intervenção, né? Mais livre, mais solto, para poder
possibilitar essa polissenia, né? De cenas, várias cenas que vão acontecendo. Eu não estou preocupada só com uma cena, eu quero ver o encadeamento das cenas, da voz, né? Do sofrimento, da alegria, do que vai aparecendo ali, que foi trazido pelaquela família, pelaquele paciente, pelaquele... Né? Depois eu pego minha teoria e vou estudar, e vou ralar, e vou assinalar, e vou para a minha supervisão, né? Para eu poder produzir um saber efetivo em relação àquilo que eu escutei, que eu captei. Né? Então, é um trabalho... Quando você fala da produção desse saber, né, e é importante a gente compreender, né, Cláudia? Eu penso que é exatamente assim, é um saber que é produzido corpo a corpo. É uma produção do corpo. O saber efetivo, eu estou me referindo ao saber do estudo, da teoria, esse saber real, né? O outro saber, a gente fala muito em psicanálise do suposto saber, né? Eu vou entrar no campo... Eu não estou nem me referindo ao suposto saber. Tá, entendi, Cláudia. Ok, é isso mesmo. O saber efetivo. É porque eu estava aqui já pensando... É porque eu estou pensando muito aqui no olhar vibrátil, tá entendendo? E como ele se constrói, e ele dessa produção do corpo, e porque aí também tem um saber que nos guia. Sim, é isso. Sem esse saber que nos guia, a gente está sendo imprudente. A gente tem que ter um saber que nos guia. Para que a gente possa se aventurar, né? Senão a gente faz uma clínica igual, e não uma clínica das diferenças. Tem se falado muito das diferenças, né? Mas a gente tem que construir, lapidar, senão fica só discurso, né? Não sei. Quando você fala assim, isso é muito caro, porque é mesmo, né? Isso é uma coisa que tem um dedo do saco. Eu sei que você está falando aí, e eu estou aqui também muito... Eu estou tão ligada na sua fala, mas eu também estou vendo aqui as pessoas entrando e falando muito da fala que estão gostando, que bonito, né? E eu estou achando maravilhoso, eu quero te dar esse feedback do que as pessoas estão trazendo para nós aqui, né? E aí eu queria te dizer, Cláudia, o seguinte, faltam 5 minutinhos, e aí eu queria... a gente poderia até ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, porque as pessoas comentaram muito aqui. Não dá para eu eleger a pergunta de uma pessoa e trazer, porque assim, você trouxe tanta coisa, Cláudia, para a gente poder pensar nesse lugar que a gente ocupa na intervenção psicomotora, né? Nesse olhar que a gente lança na intervenção, nessas possibilidades todas que a gente está entendendo do que pode esse lugar. E aí eu queria saber, se você queria que a gente aguardasse as perguntas, alguém que perguntar alguma coisa, né? E eu estou vendo que a Marília já se manifestou várias vezes, hein, Marília Guerra? Talvez você queira fazer alguma pergunta aí, ou outra pessoa, ou se você quer, Cláudia, finalizar fechando essa explanação que você está trazendo, né? Então, e aí eu queria aproveitar para dizer para todos que estão aqui nos escutando, né, que essa é uma edição, mais uma, na próxima semana teremos mais outra, e nós estamos com uma programação extremamente interessante, semanalmente, todas as sextas-feiras, às 18 horas, a gente vai estar aqui com um convidado novo, trazendo coisas novas, assim como você está fazendo hoje, Cláudia. E, Cláudia, eu quero lhe falar da riqueza e da relevância, Cláudia, do que você nos coloca a pensar. Né? Quer dizer, é uma fala, essa sua fala, Cláudia, é uma fala muito instigante, sabe? Né? E eu estou gostando tanto, porque assim, eu me ocupo muito em pensar
nas formações, eu sempre estou falando das formações, porque a gente tem os nossos colegas do Brasil todo, né? E eu penso que essa sua fala é uma fala tão agregadora, né? Que ela não está ligada a uma abordagem específica, né? Embora Uhum. você seja uma pessoa que, eu nem sei se você se intitula assim, mas eu lhe vejo como uma pessoa da clínica psicomotora, mas o que você traz não é próprio disso, é próprio da ciência. Existência, Isso, da é. existência, do existir. Então, eu queria. Ah, Suzana Cabral está aqui mandando beijos e dizendo que está tudo ótimo. E aí, Cláudia, você quer finalizar com Eu queria, fazer um eu queria, fechamento? Nós temos poucos minutinhos. tá, eu queria fechar Cinco. com um poema, tá? Ah, tá. Ó, nós Tá ainda bom? temos 4 minutinhos. Dá Tá, então muito. vai dar tempo. Tá. Dá tempo. Pronto, é um poema antroposófico, tá? Que tem a ver muito com o que a gente conversou aqui hoje. Na medida em que amadureço, eu compreendo as correlações. Entendo que nada mais existe sozinho e sem referência no mundo. Nenhuma pessoa, nenhum encontro, nenhuma coisa, nenhum pensamento, nenhum acontecimento. Numa coordenação misteriosa, tudo está ligado por laços. E o que eu não vejo, eu pressinto. Cada vez menos eu me deixo iludir pela aparência e pelo efeito. E sinto como aprendo a enxergar e me tornar mais sábio. É isso. Que lindo, Cláudia. Maravilha, sabe? Eu acho que isso Muito bom fecha muito bem, né? Mas olha, compartilhar esse diálogo com vocês. Muito afeto aqui. nós ainda temos um tempinho, certo, Cláudia? E eu estou vendo aí que as pessoas estão se manifestando, agradecendo. Você não imagina a quantidade de coraçãozinhos que estão Muito obrigada. borbulhando aqui na tela. Os amores, né? Ô, Cláudio, tem alguém perguntando aqui de quem é esse poema? Ah, esse poema, ele é um poema antroposófico, tá? Que está relacionado com temas meditativos da antroposofia. Gente, Crescer e amadurecer. Ele é muito, muito lindo que tem aí, né? Para tocar a alma mesmo, né? Falamos muito do corpo, mas sem a alma ninguém se sustenta, né? Então tem a ver com tudo isso, né? Que cada acontecimento possa ter esse brilho, né? De encontros, de encantos, né? De produções, de criações, né? Que seja muito realmente um bom, laboratório Cláudia. vivo, né? Então, Cláudia, olha, Cláudia, nós agradecemos muito, muito, muito a sua presença. É muito importante a gente poder ver assim, essa grandiosidade dos nossos pares, né? Porque, assim, o que você diz aqui para a gente agora, é claro que é fruto de um percurso seu, né? De um investimento muito grande na sua carreira, né? Você é uma pessoa que leva muito a sério tudo que você faz. E, assim, Cláudia, eu não tenho nem palavras para agradecer você, né? Fiquem Eu os corpos. eu quero ser você quando eu crescer. Olha, eu sou seu fã. Nossa, você está trazendo coisas importantíssimas. É uma fala extremamente relevante para todos nós. É uma riqueza, né? E eu sempre tenho você como uma grande referência. Eu sempre digo que você foi a pessoa que me trouxe para a clínica psicomotora. Olha Foi na lá. minha primeira supervisão com você que você me cutucou de um jeito tão sutil, com esse seu olhar vibrátil, que eu fui capturado para o lugar que eu estou hoje, né? Assim, que eu estou, mas estou indo, não estou ainda no meu lugar, porque eu nunca vou, acho que nunca chegamos aí nesse lugar. Estamos em processo, né? Isso. Então Eu eu acho quero que está agradecer dando também. resultado.
todas as pessoas aqui presentes, né? Todas as pessoas que estão aqui colaborando conosco. E muito obrigado pela Samara, presença de Seves, todos, né? Samara. E a gente vai encerrar aqui agora. E um beijo a todos. Cláudia, muitíssimo obrigado, Cláudia. E a todos vocês que estão aqui. E até a próxima. E a gente conta com você nos próximos Estamos diálogos. aqui. Já, Ok. já, tchau, tchau. Muito obrigado a todos.